Oi, professora Flávia, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem? E você? Tudo bem, obrigada. Quem é a senhora, professora? Fala pra gente. Então, eu sou uma Flávia diferente. Uma profissional apaixonada pela minha profissão, que é a contabilidade, e também resolvi estender para a docência universitária. Eu sou uma mãe muito preocupada com a criação e princípios a serem passados para o meu filho. Sou uma esposa que também me preocupo em fazer e cumprir o meu papel como esposa, como dona de casa. Gosto de tudo que eu faço, tudo que eu abraço a causa para fazer é porque de fato eu gosto e às vezes se não gostar e eu assumir a responsabilidade de fazer, eu vou passar a gostar porque eu preciso fazer com excelência. E sou uma pessoa que gosto de contagiar, mas contagiar de forma positiva. E se disser respeito à ciência contábil, mais ainda. Principalmente na questão da docência, quando eu entro em sala de aula, é para realmente contagiar os meus alunos, para provar para eles que o que eles escolheram para a vida deles é super positivo. Quando se trata da atuação profissional, é para mostrar para aquele tomador do nosso serviço que faz sentido o que nós estamos ali para entregar para ele e que nós não temos apenas aquela missão de levar guias, que nós queremos que ele entenda o que é que ele está pagando naquela guia, para que é que serve aquilo que está inserido lá e como é que aquela guia foi gerada, como é que chegamos a concluir aquela guia. Porque às vezes eles vêm apenas entregar lá um DARF, um DARI, ou até mesmo uma taxa. É frio e impessoal, né? Sim, eles não veem a essência, eles veem um desembolso. Então, às vezes, nem só além do desembolso, desmembrando, né, uma despesa. E nem sempre é assim. Porque se a gente paga imposto, a gente paga taxa, é porque a gente ganha. Então, nós temos que passar a ver de um outro lado. Se eu pago, eu enquanto contribuinte, enquanto um ser humano, uma cidadã, e eu vou fazer minha declaração do imposto de renda e gerou lá um valor para pagar, é porque eu ganhei. Entrou valor também, né? Entrou valor. Então não é simplesmente eu estar desembolsando ou pagando simplesmente uma despesa. E com isso que a gente paga, se nós formos analisar, é que contribui também para gerir a economia do nosso país. É claro que como isso vai ser gerido, como isso vai ser administrado, aí já não entra no nosso mérito. É difícil falar sobre isso, mas é para isso. O fim específico é gerir a nossa economia. Mas nem todos querem pensar dessa forma e muito menos pensam. Quando a gente vai fazer uma declaração de imposto de renda, o que mais é solicitado é ver um jeitinho aí para que eu pague menos. Infelizmente, só porque é um outro fato que a gente não trabalha. Ou paga o que tem que ser pago devidamente, ou vai procurar um profissional que às vezes respeite essa opinião, mas nós não trabalhamos dessa forma e muito menos orientamos. Olha, você quer fazer, se for fazer com outra pessoa, for dar certo, fazer do jeito que você quer, posteriormente vai ter um problema. Qual é a relação da senhora com a contabilidade? Qual a sua história com a contabilidade? Como é que começou, professora? A minha história começou de uma forma muito engraçada. Porque eu prestei vestibular para administração. Na época, eu pesquisei muito, eu trabalhava, quem ia pagar a minha faculdade era eu mesma, meus pais não tinham condições de me ajudar no quesito financeiro, e eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu pensava, poxa, eu tenho que ajudar na minha casa, eu tenho que pagar minha faculdade, eu preciso olhar um curso que seja satisfatório de trabalhar nele, de exercer a profissão, e que eu possa ter ali um resultado mais rápido para a sobrevivência. E fui consultar vários cursos. E o que estava mais em conta e que tinha meio que uma semelhança com o meu perfil foi a administração. E aí, na época, eu trabalhava em um frigorífico. Estava com um cargo de gerência. Conversei, troquei uma ideia com o meu patrão e eu já tinha demonstrado para ele a minha afinidade com os números. E ele falou, e por que vai prestar vestibular na administração e não nas ciências contábeis?
Aí eu disse, porque eu fiz toda uma pesquisa, todo um orçamento, e é o que vai caber no meu orçamento. Eu vou conseguir pagar a faculdade de administração. E ele silenciou, não falou mais nada. Prestei o vestibular para administração. Aí no dia que eu ia fazer a matrícula, fui pedir para ele me liberar o horário e ele disse, libero, mas uma condição, vai matricular nas ciências contábeis. Aí eu me senti pressionada, porque eu tinha todo um respeito por ele, mas ao mesmo tempo eu pensava, eu tenho respeito, mas quem vai pagar sou eu. E tá, fui só porque a palavrinha dele, né, foi soando no meu ouvido do trabalho à faculdade. Cheguei lá, peguei o boleto, fiquei muito feliz, porque para mim era coisa de outro mundo cursar uma universidade ainda na minha situação financeira. Ganhei um kit, que eu saí exibindo esse kit com uma bolsa, com uma squeeze e tal, tudo com a logo da faculdade. Vou pro caixa efetuar o pagamento. Quando eu cheguei lá, eu entreguei e não entreguei o boleto. Aí a moça estranhou, foi para pegar e eu puxei de volta. Aí eu perguntei, eu posso mudar de curso? Aí ela falou, que curso que você gostaria? Eu falei, ciências contábeis. Aí ela me disse, não, o vestibular que você prestou pode, só que você vai ter que voltar e pedir para mudar o boleto. E eu fiz isso. Mas aquilo parece que não era eu. Eu pensei, poxa, eu tô atendendo de fato o que o meu patrão pediu, mas eu que vou ter que pagar. Mas tudo bem, né? Vai dar certo. E fui pedir, troquei, efetuei o pagamento. A diferença na época do valor eram R$30 a mais. Só mais caro, né? Mais caro. Só porque lá em 2004, que foi quando eu fui iniciar mesmo, né, o meu curso, R$30 era muita coisa. Era mais. Era muita coisa. No meu orçamento, para quem ganhava, não era tão ruim, mas ia pesar. Uhum. E aí, fui embora pesarosa. Será que vai dar certo isso? Será que eu vou conseguir? Aí cheguei no trabalho. E aí, ele muito formal. Ele era uma pessoa muito formal. E aí, senhorita Flávia, fez a matrícula? Fiz, senhor Vinícius. O nome dele, Vinícius. Qual curso? Aí eu fiz um draminha, né? Peguei o boleto e... Ciências contábeis. Aí ele, parabéns. Que legal. Fez a escolha certa. Os 6 primeiros meses eu vou arcar com 50% da mensalidade. Melhor ainda. Eu pensei, será que é comigo mesmo? Fiquei extremamente feliz. Eu não tinha contado nem pra minha mãe isso, né? E aí, foi desse jeito. Não deu certo o frigorífico, porque era um ramo que ele não entendia muito bem. E que eu não tinha autonomia de levar aquilo a crescer. E aí, ele resolveu desfazer e... faltavam, acredito que uns 3 meses para o combinado do semestre que ele ia pagar os 50%. E aí, quando tudo formalizou, que ele vendeu tudo, já dispensou os empregados, ele me disse assim, a minha promessa continua, o meu endereço você sabe, e todo mês, na data X, ou você ou quem você confia, é para ir lá buscar o valor. E ele honrou mesmo. Sério, que bacana. Quem ia buscar para mim, porque eu tive de imediatamente arrumar um outro trabalho, era minha mãe. Porque eu não podia ficar saindo do meu trabalho. E aí foi isso, eu fiz minha inscrição na bolsa. O primeiro semestre nunca é contemplado, tem que estudar pelo menos 1 ano para contemplar. Na época a regra era diferente. Aí não consegui no primeiro ano, estava desesperada, não sabia como que eu ia pagar essa faculdade inteira. Até que eu consegui, eu fui até a gestão da UBG na época e coloquei toda a minha situação, abri o jogo, coloquei as cartas na mesa e falei, por quê? Que 70% da minha turma já foram beneficiados, o que é que tem de errado com o meu cadastro? Eles disseram nada, fica calma que na hora certa vai dar certo. E eu com a lágrima escorrendo, tendo uma entrevista assim, e ela aguenta as pontas, mais esse semestre, faz mais essa, porque eu falei, eu vou trancar meu curso ao invés de fazer a matrícula, para renovar, porque a cada semestre renova a matrícula. Aí eu vou trancar ao invés de renovar. Ela faz um esforço e faz a sua matrícula para mais esse semestre. E eu sei que me esforcei mesmo, fiz, quando foi no início do próximo semestre, eu estava contemplada com a bolsa. E aí, deu tudo certo.
No meu segundo ano, eu consegui um estágio na área. E aí foi onde eu me apaixonei, assim, apaixonei perdidamente pela contabilidade. Foi quando eu uni a teoria à prática. Eu tive vários mestres que passaram na minha vida acadêmica que deixaram muitas histórias de motivação. As pessoas costumam dizer que ninguém motiva ninguém, mas pode inspirar. Então eu tive muitos inspiradores, muitos. E aí eu comecei a fazer, aí na verdade começou a fazer sentido as falas, a teoria com aquilo que eu estava praticando no meu estágio. E isso foi só me fortalecendo, e foi me fortalecendo. E quando finalizou o meu contrato, o gestor não tinha possibilidade de contratar na época, porque ele sempre trabalhou com essa questão dos estagiários mesmo, e falou que não tinha como, e que eu pudesse já começar a procurar algo. Eu procurei justamente um período que me desse a experiência na época solicitada, que era um mínimo de 6 meses de carteira na área contábil, para a gente conseguir empregos mais seguros, digamos assim. E eu fiquei exatamente, contei nos dedos, 6 meses, mas o meu sonho era ir além, que foi quando houve a proposta de um dos nossos amigos para abrir o escritório. Aí vocês abriram um escritório de contabilidade ainda na graduação? Finalizando a graduação? Na finalização, porque quando eu estagiei, uma colega que também era da mesma turma foi estagiar no mesmo escritório. O outro, que foi quem me indicou na época, já estava lá primeiro estagiando, também despertou o interesse. Só que para constituir o escritório contábil, tem que ter pelo menos um. Na época, a regra da época era pelo menos um tinha que estar registrado no conselho. Como nós éramos graduandos ainda, nenhum tinha. E depois que termina, que conclui, que cola grau, leva mais um período para sair de fato a habilitação, né, que seja a nossa carteira de CRC, para poder constituir. E aí essa colega, vendo aquele dilema nosso lá, discutindo como é que a gente ia fazer, ela se prontificou. Por quê? Porque ela tinha o técnico em contabilidade. O ensino médio dela, na época que ela cursou, foi no técnico contábil. Ela falou, eu posso. Se vocês me quiserem nessa parceria. E aí nós estamos pensando, nossa, a gente está precisando justamente. Então, ela não foi nem por amar. Ela foi porque ela queria o status de mostrar a carteira dela, que ela nunca tinha usado até então, e também para poder ter aquele gosto, né, de poder contribuir com aquele nosso sonho, porque eu vejo mais ela tá contribuindo com o nosso do que mesmo com o dela. E aí constituímos, nós colamos grau dia 28 de fevereiro de 2007. Quando foi início de março, não me lembro precisamente a data, a gente estava com as portas abertas do escritório. E aí tudo começou na contabilidade profissionalmente, né? Justo. E esse canal começa hoje, né? Sim, justamente depois de quantos anos? Vamos dar as boas-vindas para o pessoal, empresários, alunos, colegas professores. O que eu desejo, né, que todos sejam bem-vindos e que esse canal, os conteúdos aqui propostos, disponibilizados, possam agregar, contribuir para todos aqueles que interessam conhecer melhor essa ciência linda que é a contabilidade. A gente vai ter um tempo de diálogo aqui com eles, né? Em outras oportunidades, em novos vídeos. E vamos trilhar um caminho bem longo, que não terá fim. É isso mesmo. Então, até a próxima. Até. Obrigada.